Na comunidade otaku existe uma grande discussão que, em alguns casos, se torna uma obsessão maluca de alguns fãs para decidir qual o melhor anime, aquele que está acima de todos os outros, gabaritando em todos os quesitos possíveis. E nesse vídeo iremos descobrir qual seria o melhor anime de todos os tempos, de uma forma definitiva / irrefutável, e eu garanto uma coisa: o resultado irá ser surpreendente, confia. Olá, eu sou o Miyuki, sejam bem-vindos ao meu canal. Se possível, gostaria que deixasse um like / comentário, que isso me ajuda bastante mesmo. Antes de irmos para o tema em si, eu acho válido comentar o porquê dessa obsessão toda pelo título do melhor anime. Afinal, existem diversas mídias diferentes que não possuem essa obsessão tão exagerada por algo do tipo, como os filmes e jogos, onde mesmo existindo debates, eles não chegam nem perto ao que vemos nos animes. Em suma, de forma muito resumida, o culpado de tudo isso são os sites de métrica, onde lá os usuários conseguem catalogar e avaliar os títulos consumidos, até criando mini resenhas como essa que eu fiz. Sim, podem me jogar. E como se é esperado, obviamente alguém vai ocupar o primeiro posto, onde por muitos anos quem assumiu o trono foi o Fullmetal Alchemist Brotherhood, governando o absoluto por mais de uma década, criando um tipo de fascínio por parte de vários otakus por essa obra, gerando o título de melhor, sempre sendo exaltado por diversas pessoas ao longo dos anos. E como vocês podem perceber, tal ideia vem muito de uma mente coletiva, juntamente de opiniões pessoais, que inclusive muitas pessoas acabam discordando desse título, apontando outros animes como merecedores, mais até do que o Fullmetal. Dito tudo isso, a verdade mais nua e crua é que ser o melhor anime em questão de nota desses sites não significa que ele é o melhor necessariamente falando, tanto que talvez um dia, caso seja da vontade de vocês, eu possa trazer um vídeo explicando o significado legítimo dessas notas no MyAnimeList, que, spoiler, tem toda uma lógica por trás sim. De todo modo, seguindo a ideia inicial do vídeo, vamos adentrar em alguns critérios que podem nos levar ao melhor anime de fato, para no fim revelar o dito cujo. Os dois primeiros critérios são basicamente universais para qualquer mídia audiovisual, sendo eles a produção e a história propriamente dita. Na produção temos englobando diversos elementos, seja a qualidade da animação, a fluidez, trilha sonora, efeitos digitais e etc. Coisas essas que acabam impressionando os nossos olhos e dando suporte para tudo que está sendo trabalhado no anime. Já a história é autoexplicativa, envolvendo a narrativa, personagens, a trama e desenvolvimento dos personagens e mundo, onde, curiosamente, a parte da história, na minha opinião, acaba sendo geralmente mais importante do que a produção. Afinal, ela é o coração da série, ditando se o telespectador irá ter ou não interesse no que está passando na tela. Mas em contrapartida, obviamente a produção também é importante, já que ela irá dar forma a tudo demonstrado. Ou seja, uma precisa da outra, senão podemos ver abominações não muito agradáveis, né? Acredito que praticamente todo mundo espera esses dois pontos em um bom anime, e levando como base o MyAnimeList e os tops no ranking de nota e popularidade, esses são dominados de forma absoluta por séries que têm algum dos dois, se não ambos, elementos avantajados, provando que as pessoas procuram obras com tais virtudes. Lembrando que a parte da história é um pouco mais subjetiva, onde tal coisa pode ser influenciada muito pelo gosto pessoal de cada um de nós. Certo, Miyuki, isso significa que para descobrirmos se um anime é o melhor de todos, temos que julgar pelo quão bom é a sua história e produção? É claro que não, cara. Afinal, existem outros pontos que muita gente não comenta, mas acabam sendo mais fundamentais do que os citados acima, e curiosamente, nesse vídeo irei os chamar de pontos subjetivos. De forma simples, temos dois, mas esses dois acabam tendo um peso bem maior do que a produção e história. O primeiro deles é se o anime tem elementos que incomodam. É muito comum vermos pessoas abominando certas características ou apenas não curtindo elas com todas suas forças, onde muitas vezes pontos são tirados dos animes graças a esses elementos, seja eles violência extrema, temas muito sensíveis, hate, dificuldade no entendimento da série, e põe tudo do âmbito pessoal que a gente possa imaginar aqui, como
como exemplo, eu posso utilizar dois animes que são perfeitos para esse caso. O primeiro deles é o Bokurano, sendo basicamente o Dark Interfreaks que deu certo. A história daqui é muito boa, mas é notório que certas coisas presentes vão incomodar bastante, seja a sua temática pesada, cenas de revirar o estômago e momentos não muito agradáveis. Coisas essas que afastam ou fazem parte do público não curtir a série, coisa que é compreensível, afinal isso cai bastante no gosto pessoal. Já o segundo exemplo é o Angel Egg, sendo em resumo um filme basicamente da Arca de Noé, eu acho, tendo uma direção de arte absurda de cinema, uma atmosfera agoniante e sufocante, mas uma trama confusa, sem nexo e repleta de simbolismos bíblicos, ou seja, é quase incompreensível tudo mostrado. Quem são os personagens? E eu sei lá, essa é realmente a Arca de Noé? Quem sabe, cara? Porque tem uma esfera voadora aleatória ali e eu lá vou saber? Coisas essas que podem e vão fazer a experiência de muitas pessoas serem negativas. Afinal, um dos piores sentimentos que podemos ter ao assistir algo é nos sentirmos burros, vai por mim. Coisas que incomodam tendem a desagradar parte do público, mesmo algumas dessas obras sendo tecnicamente falando perfeitas, porém, inegavelmente, essas são colocadas de fora da discussão de qual seria o melhor anime de todos os tempos, simplesmente pela aceitação geral. Isso acaba se refletindo em outro ponto que acaba juntando todo o restante, que é a fama. Se um anime é desconhecido, nunca ele será indicado como possivelmente o melhor, não importando o quão bom ele seja, mas o contrário é real. Caso uma obra seja famosa, independente da sua qualidade, ela muitas vezes vai ser indicada para premiações e até vencendo algumas. Solo Leveling é a prova viva disso, vencendo a premiação da Crunchyroll Awards com o melhor anime em uma votação que simplesmente história. Um anime anos-luz Solo Leveling nem participou. É sério, até hoje eles me tiram o sono à noite. Essa questão de fama é ironicamente tão levada a sério por muitas pessoas que algumas fandoms realmente acreditam que o seu anime é o melhor por números e não comparações técnicas referentes à qualidade geral dos animes. Diversos títulos sofrem com isso, como Hikaru no Go, Ponto Hackesig e até o Mag, obras que hoje em dia ninguém lembra ou acaba conhecendo, mesmo elas sendo inegavelmente boas. E finalmente, após tudo isso dito, podemos descobrir qual o melhor anime de todos os tempos, usando todos os incríveis e às vezes subjetivos critérios comentados. E o melhor anime de todos os tempos não existe. É isso mesmo, não existe um melhor anime de todos os tempos, pelo simples fato do quão subjetivo seria escolher um título desses para ser o melhor. Existem sim muitos animes que são muito bons no que se propõem, alguns até mesmo que se destacam em sua qualidade, mas mesmo assim é impossível afirmar que aquele é o melhor do que esse aqui em tudo. Claro, em alguns pontos podemos fazer uma comparação onde um vence em um elemento enquanto o outro ele é inferior nesse, pelo menos até chegarmos no subjetivo com nossas preferências pessoais. O próprio Fullmetal Alchemist, os dois, na verdade eu acho o primeiro melhor, mas isso não vem ao caso do vídeo, tá? É um anime espetacular que acerta em um monte de pontos, igual a Len, igual a Hikaru no Go e a própria Frieren, e na data desse vídeo é o anime mais bem avaliado no site MyAnimeList. Mesmo isso não significando nada, já que todos os títulos comentados anteriormente superam a Frieren em algum ponto e também são superados por ela em outros, ficando impossível definir uma exata nessa questão. E justamente a fama acaba sendo muitas vezes o critério subjetivo que desempata essa escolha. Se eu pegar e fazer uma votação de qual seria o melhor entre a Frieren, Fullmetal Alchemist e Steins Gate, eu aposto tudo que o primeiro lugar estaria entre Fullmetal e Frieren, não porque eles são necessariamente melhores do que Steins Gate, e sim porque atualmente Steins Gate se tornou um anime esquecido, parada essa que é normal dado o tempo do seu lançamento, mas nem por isso ele se torna pior do que os outros. Acaba que essa discussão toda é até meio inútil ou banal, já que não existe o melhor anime e sim os melhores, mesmo
tal afirmação estando errada também. Afinal, nem todo anime funciona para toda pessoa e muito menos para todos os gostos. Eu adoro obras de fantasmas japonesas, mas reconheço que é um tipo de modelo de anime muito específico e causa rejeição na maioria das pessoas, mas que eu gosto e consumo. Não existe problema você considerar tal anime melhor, desde que seja na sua opinião e não como uma verdade absoluta, como certas pessoas tentam pregar. E enfim, eu não sou o dono da razão e gostaria de saber o que vocês acham desse assunto, concordam, discordam? Deixem nos comentários, beleza? Que eu vou adorar ler. Obrigado por assistir até aqui e caso tenha sugestões de novos vídeos para o canal, é só deixar aí embaixo. É isso aí, pessoal, valeu, falou!